Você sabia que o câncer de intestino é uma das doenças mais letais no Brasil e costuma atingir homens e mulheres acima de 45 anos? As doenças do trato gastrointestinal podem evoluir para o câncer e precisam ser levadas a sério, tratadas por especialistas qualificados. Para tratar deste assunto, o JS entrevista a médica gastroenterologista, membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia, a doutora Daniela Dias, que falará sobre diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças do trato gastrointestinal. Doutora Daniela, bem-vinda. Quais são as doenças gastrointestinais mais comuns? Primeiro, eu gostaria de agradecer ao JS pelo convite de estar aqui tratando de um assunto que faz parte da minha prática clínica diária, falando das patologias que acometem o trato gastrointestinal. E essa pergunta é um pouquinho difícil, viu, Tiziana? Porque no trato gastrointestinal nós temos vários órgãos, então esôfago, estômago, intestino, as glândulas anexas, fígado, pâncreas, vias biliares. Então, falar de doenças que acometem envolve um mundo de patologias. Mas vamos dizer que as mais prevalentes são o refluxo, a doença do refluxo gastroesofágico, as gastrites e as úlceras gástricas, as dispepsias funcionais, né? Então muita gente hoje em dia tem problemas funcionais com a digestão. Temos aí um boom de problemas de flora intestinal atualmente também. Gordura no fígado também é uma patologia muito comum. Acredito que esse é a grande parte das patologias que acometem os pacientes que eu atendo no meu consultório hoje em dia. E quais seriam os sinais e sintomas mais comuns indicativos de um problema gastrointestinal? Os pacientes com refluxo geralmente se queixam muito de azia, aquele desconforto pós-alimentação, ou então regurgitação, realmente de sentir o alimento voltar na boca. Mas as outras patologias do trato digestivo podem se manifestar como enjoo, como vômito, como dor no estômago, sensação de empachamento depois que se alimenta, sensação de distensão abdominal e excesso de gases, pode acontecer diarreia e prisão de ventre. Então, todos são sintomas muito comuns e que podem estar relacionados com vários tipos de patologias. Então, uma investigação é importante para a gente direcionar esse diagnóstico. E é comum que as pessoas confundam sintomas com outras doenças? Sim, é comum. Por exemplo, náusea pode ser manifestação de problemas neurológicos, por exemplo, né? Então, o organismo da gente é um só. Então, pode acontecer sintomas que confundem, né? As pessoas acham que são provenientes do trato digestivo, mas estão acometendo outros órgãos. Vou te dar um exemplo. Infarto agudo do miocárdio pode se manifestar como dor no estômago. Então, às vezes o paciente acha que está tendo uma patologia no estômago, quando na verdade é o coração que está sofrendo. E em relação aos diagnósticos, quais são os exames mais comuns? A primeira coisa é uma consulta médica bem feita. Eu acho que nada substitui, né, o olhar do profissional. Então, ouvir o paciente, entender a cronologia daqueles sintomas, como é que eles surgiram, o que piora aqueles sintomas, o que melhora, fazer um exame físico bem feito, para que você realize um raciocínio clínico e aí você direcione o paciente para os exames que ele vai precisar. Então, hoje em dia, a medicina oferece um leque de possibilidades, mas lembrar que esses exames são complementares, complementar a uma avaliação médica bem feita. Então, nada substitui uma consulta médica. Com relação à colonoscopia, a partir de qual idade ele pode ser feito e qual seria a indicação? Então, colonoscopia é um exame muito importante. Na verdade, é um exame de prevenção. Então, a gente indica a colonoscopia para a população toda hoje em dia. A literatura já é bem consensual em relação aos 45 anos. Então, a maioria dos consensos médicos, europeus, japoneses, já recomendam os 45 anos como uma idade para que todo mundo comece a realizar uma colonoscopia. Os americanos já puxam a idade um pouquinho mais para baixo, 40 anos, porque o câncer coloretal hoje em dia é o segundo câncer mais comum, tanto em homens como em mulheres. E a colonoscopia tem a grande vantagem de prevenir esse tipo de câncer, porque o câncer de intestino geralmente começa como se for com uma verruga pequena, e essa verruga pode ser tirada durante a colonoscopia. Então a gente disse que é como se o exame retirasse a raiz de um câncer futuro. Então, para a população geral, o que a gente recomenda hoje em dia são 45 anos, mas para aqueles pacientes que têm história de câncer coloretal em parente de primeiro grau, e aí entraria o pai, a mãe, os irmãos e os filhos,
a gente recomenda começar esse rastreamento 10 anos antes da idade que esse parente de primeiro grau teve o câncer. O que vier primeiro. Então, por exemplo, sua mãe teve câncer de intestino com 40 anos, os filhos precisam começar a fazer a partir dos 30. Se sua mãe teve com 70, a gente vai começar o rastreamento a partir de 45, como a gente faz para a população de maneira geral. Então, a gente não precisa esperar o sintoma aparecer. De jeito nenhum, né? No caso de câncer de intestino, o ideal é fazer o exame e cortar o mal pela raiz. O exame consegue fazer isso. Agora, falando sobre tratamento, quais são os tratamentos mais comuns para as doenças gastrointestinais? A primeira coisa é manter um estilo de vida saudável, né? Então, o trato digestivo que vai processar tudo que você come. E o funcionamento do seu organismo dita muito em relação a esses sintomas. Então, o trato digestivo, ele requer muita energia. Então, o organismo tem que estar em sinergia, tem que estar funcionando bem, para que essa digestão se processe de maneira eficaz. Então, você manter uma alimentação balanceada, dormir bem, praticar atividade física, são medidas muito importantes, às vezes até para a gente tratar mesmo doenças. Quando isso sozinho não funciona, a gente vai lançar mão de medicamentos e tratamentos. Mas aí vai depender muito do que o paciente traz de sintoma e do que a gente encontra de diagnóstico, baseado na avaliação clínica e nos exames complementares, caso estejam indicados. E como é feito o monitoramento dos pacientes que apresentam algum problema de saúde no trato gastrointestinal? Aí vai depender do problema, né? Então a gente tem, por exemplo, infecção por Helicobacter pylori, é uma bactéria muito comum, que ela pode se alojar no estômago, pode causar úlcera, e é o principal fator de risco para câncer de estômago, por exemplo. Então, quando a gente realiza um tratamento para H. pylori, o ideal é que a gente faça endoscopia controle cerca de 1 mês a 3 meses após o tratamento para a gente confirmar essa erradicação. Se é um paciente que teve câncer coloretal, por exemplo, o acompanhamento vai ser com colonoscopia. E aí a gente pode começar fazendo colonoscopia a cada 6 meses, após esse tratamento, depois espaçar mais um pouco. Então, esse acompanhamento vai depender muito da patologia que o paciente apresenta. Na opinião da senhora, qual a relação entre a saúde do trato gastrointestinal e a saúde geral do corpo? Correlação total. Então, o trato gastrointestinal é a nossa barreira contra o ambiente externo. Então, tudo que a gente come é processado no trato digestivo. E é o trato digestivo que vai determinar o que vai penetrar no nosso organismo e o que a gente vai eliminar através das fezes. Então, esse trato digestivo, ele tem que estar saudável, para que ele faça isso de maneira eficaz. Além disso, hoje em dia, já existe uma correlação muito grande entre a saúde intestinal e a saúde do nosso sistema nervoso central, do nosso cérebro, né? Então, é uma via de mão dupla. Tanto o cérebro influencia no funcionamento do trato digestivo e vice-versa. Então, humor, depressão. O trato digestivo também abriga a principal carga de micro-organismos, né, que habitam o nosso corpo, que é a famosa flora intestinal. Então, quanto mais equilibrada tiver essa flora intestinal, melhor vai ser sua saúde, porque é uma relação simbiótica de troca, mas ela tem que estar saudável. E, além disso, o trato gastrointestinal funcionando como barreira impede que toxinas, micro-organismos penetrem no nosso organismo. Então, por exemplo, um paciente que tem aumento de permeabilidade intestinal, que é uma coisa muito comum hoje em dia, ele se expõe mais a proteínas inteiras, que não entrariam no nosso organismo se o trato gastrointestinal estivesse saudável, e ele fica mais suscetível ao desenvolvimento de doenças autoimunes, de doenças alérgicas, de maneira geral. Então, preservar essa saúde digestiva é muito importante para manter a saúde do organismo de maneira geral. Então, a senhora falou em saúde digestiva. A alimentação, nesse caso, seria uma chave? Com certeza. Muitas pessoas acham que a alimentação saudável está associada à alimentação com baixa caloria, né? Então, a alimentação que visa a perda de peso, e a alimentação saudável não é isso. A alimentação saudável é rica em nutrientes. Então, nós precisamos ingerir alimentos que tenham nutrientes para manter nosso corpo funcionando bem. E, infelizmente, hoje em dia, a alimentação da gente é baseada em produtos ultraprocessados, industrializados, que são produtos que, além de serem pobres em nutrientes, ainda tem uma carga muito grande de aditivo químico, então corantes, conservantes, aromatizantes, que agridem muito o nosso trato digestivo, nossa mucosa, né, que a parede do nosso trato digestivo não está acostumada a lidar com esse tipo de alimento. Então, esse trato digestivo vai sendo agredido ao longo da vida, e isso faz com que ele deixe de ser essa barreira protetora para o organismo, e nosso organismo se inunde de substâncias, né, que não deveriam
estar presentes ali, predispondo a todas essas doenças. Até a obesidade hoje em dia está muito relacionada com saúde digestiva. É possível afirmar que estresse, por exemplo, influencia nessas doenças? Com certeza. Estresse tem muita correlação com nossa saúde digestiva. Então, eu converso sempre com meus pacientes. Quando a gente está muito estressado, num dia de trabalho, de muita sobrecarga, geralmente a gente não lembra de comer. A gente está tão atribulado ali que a gente não sente nem fome. Mas é porque a gente está inundado de adrenalina. Então, a adrenalina é a substância que é liberada no organismo no momento de estresse, o cortisol posteriormente, e a adrenalina deprime nosso processo digestivo. Porque o mecanismo de estresse é um mecanismo que visa a nossa sobrevivência, né? Então, por exemplo, se você sair daqui e se deparar com um leão, você vai precisar correr e sair dali, porque você sabe que você não tem condições de lutar contra aquele animal. Então, o nosso organismo descarrega adrenalina no nosso sistema circulatório para que seu coração bata mais rápido, sua pressão suba, para que seus músculos sejam inundados de sangue e você tenha força para sair dali. Então, isso não combina com digestão. Então, você não pode querer parar para comer ou parar para defecar. Então, seu sistema digestivo fica todo deprimido. Então, uma situação similar acontece quando a gente está muito estressado. A gente está num dia de trabalho muito sobrecarregado. Só que quando a gente chega em casa e relaxa, e a gente está num ambiente familiar, o que acontece? O sistema nervoso simpático, que é o que libera adrenalina, ele diminui sua atividade e o parasimpático começa a agir. E aí ele vai liberar a acetilcolina, que ativa todo o seu processo digestivo. Mas aí você já veio, depois de um dia inteiro de trabalho sem se alimentar, então a tendência é você querer comer tudo de uma vez. E além disso, tem o sistema de recompensa também lá no cérebro. Então, depois de um dia muito estressante, uma semana muito estressante de trabalho, esse sistema ele está ávido por prazer. Então, a tendência é que você procure alimentos agradáveis, que vão agradar seu paladar e vão ativar esse sistema de recompensa. Então, a tendência é que você procure alimentos mais calóricos, né? E de mais fácil digestão e mais palatáveis. Então, o estresse dificulta muito nesse sentido, porque aí a procura vai ser maior por esses alimentos mais industrializados e ultraprocessados que agridem seu trato digestivo. Qual seria o estilo de vida ideal para manter a saúde do trato gastrointestinal? Alimentação saudável. E aí, alimentação saudável é sinônimo de você comer alimentos de verdade. Então, quanto mais íntegro tiver o alimento, melhor. E qual é o alimento que a gente processa menos para comer? São as frutas, né? Então, a fruta, geralmente, a gente descasca e ingere aquela fruta de forma integral. Então, é um alimento que está rico em nutrientes, rico em fibras, que são substâncias que favorecem muito a saúde digestiva. Então, quanto menos processado o alimento, mais saudável ele vai ser. A atividade física, de maneira geral, né? Então, a gente tem um estilo de vida muito sedentário hoje em dia. A gente não levanta nem para trocar o canal da televisão. Então, fazer atividade física é muito importante. Estimular ganho de massa muscular, porque o tecido muscular é um tecido metabolicamente ativo, então ele está metabolizando essas substâncias, inclusive quando a gente está em repouso. Dormir bem é fundamental. Então o trato digestivo da gente, ele se recupera à noite, que é quando ele está sem alimento. Então ele faz a limpeza do trato digestivo. O nosso trato digestivo também é rico em tecido imunológico, imunologicamente ativo, né? Então é quando ele vai se reequilibrar. Então você ficar acordado à noite devorando a geladeira também é super maléfico para a saúde digestiva de maneira geral. Então, dormir bem, controlar o estresse, né, ter momentos de lazer e tentar levar uma vida leve e mais tranquila. A senhora gostaria de acrescentar alguma coisa, alguma informação, alguma dica? Eu acho que é isso, a chave é a prevenção, né, a gente tentar levar um estilo de vida cada vez mais saudável. Mas quando a gente fala em prevenção, nós médicos e profissionais de saúde somos apenas coadjuvantes. Então, o paciente ele tem que querer e ele tem que optar por essas escolhas mais saudáveis, né? E além de prevenir, eu acho que é fundamental para manter nossa saúde de maneira geral, cultivar bons relacionamentos. Então, um estudo da Harvard agora demonstrou que a chave para uma vida saudável, para uma vida longeva, é que você tenha bons relacionamentos, que nós, seres humanos, fomos feitos para nos relacionar. E tentar direcionar nossa mente para o bem. Eu acho que direcionar a mente para o bem também é uma coisa que favorece muito a saúde de maneira geral. E é a chave para a gente conseguir viver bem e de forma saudável e tranquila. Nós agradecemos muito por agradeço. Você disponibilizar esse tempo e colaborar, né, para que nós ampliemos o nosso olhar sobre esse problema tão relevante. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade.